Olá, começa agora o Telecidadania, um programa da Escola do Legislativo aqui na TV Câmara de Pouso Alegre, e é uma grande honra a gente voltar com essa série de programas agora num formato diferente, agora em formato remoto. Né, com essa possibilidade da gente conversar aí com participantes do Brasil todo e até de fora do Brasil. Hoje, nessa primeira edição, nós temos a honra de discutir a educação cidadã, como que a educação cidadã tem sido intensificada e propagada pelo Brasil, e como que a obra Constituição em Miúdos, produzida aqui na Câmara de Pouso Alegre, né, da autoria da nossa servidora Madu Macedo, como que essa obra tem colaborado com a educação cidadã em todo o Brasil. Então, para começar, queria agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje e apresentar os nossos convidados aí para você, que está ligadinho com a gente. Primeiro, muito obrigada, presidente Bruno Dias, presidente da Câmara de Pouso Alegre, educador e também um grande entusiasta da Constituição em Miúdos. Obrigado, Manu. Muito boa tarde ao Aloysio, muito boa tarde ao meu querido Dr. Florian, boa tarde ao presidente da escola, vereador Leandro Moraes. Para mim é uma grata satisfação poder participar, poder discutir os temas relacionados à cidadania, educação cidadã, e quero desejar a todos aqui, né, um bom programa. Obrigada, Bruno. Depois queria chamar aqui para se apresentar para a gente o presidente da Escola do Legislativo, o vereador Leandro Moraes, que é bacharel em Direito, e tem aí uma grande caminhada também na educação cidadã desde criança, né, Leandro? Ô, Manu, muito obrigado. É uma alegria imensa poder dividir esse espaço com pessoas aí de referência nacional na educação cidadã, como é o caso do Dr. Flória, do Aloysio, grandes incentivadores e que desenvolve um belíssimo trabalho em todo o nosso país. Cumprimentar o meu amigo, presidente da casa, vereador Bruno Dias, e agradecê-lo a confiança em meu nome para conduzir a escola no ano de 2021. Educação cidadã é sempre gratificante, Manu, poder desenvolver trabalhos e colocar essa ferramenta à disposição de toda a população. Essa ferramenta, de fato, vai transformar vidas. Com certeza, vereador Leandro, uma grande responsabilidade aí que você tem, né, como presidente da Escola do Legislativo. Agora queria chamar aí para falar um oi para a gente, o Aloysio Vieira, que é o coordenador de edições técnicas do Senado. Aloysio, que está em Brasília agora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Manu, boa tarde, telespectadores de Pouso Alegre e demais localidades do Brasil. Me sinto honrado em poder participar do seu programa e acrescentar um pouco do trabalho que o Senado faz em parceria com as centenas de escolas legislativas existentes pelo Brasil. Obrigado. É uma parceria fundamental, né, Aloysio? Uma parceria que sem a qual não seria possível a gente nem ter esse programa aqui hoje, porque certamente a gente não teria conseguido levar a Constituição em Miúdos para tantos lugares. E agora, boa tarde mais do que especial para o nosso querido Dr. Flório. Doutor Flório, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente hoje, para a gente discutir esse assunto que, com certeza, acho que o senhor aí, como diz a Madu, é o pai da Constituição em Miúdos. E a Madu a mãe. É isso mesmo. Doutor Flório é o pai e a Madu é a mãe. E o senhor é o padrinho, viu, Aloysio? Já estou sabendo dessa informação. Nós vamos entrar nesse assunto já. Boa tarde, Manuela. É uma alegria estar com você no programa, iniciando novamente nesse período de isolamento social que nós vivemos. Mas eu quero cumprimentar também o presidente Bruno Dias, quem eu tenho muito respeito e admiração, desde quando eu conheci, ainda como vereador e presidente da Escola do Legislativo, aí da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quero cumprimentar também o vereador Leandro Moraes, foi presidente da Câmara e hoje é o presidente da escola e tem sido um grande estimulador das atividades da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. O Aloysio Vieira, eu não tenho nem o que falar, porque é meu companheiro de jornada diária de trabalho há praticamente 40 anos que nós estamos juntos no Senado Federal, e o Aloysio é uma das figuras mais brilhantes do corpo administrativo do Senado Federal, que é uma pessoa que eu tenho também um grande respeito, admiração, amizade,
e eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, apesar de nós estarmos em Brasília, mas nós não temos nos encontrado presencialmente em razão da pandemia. Estou aqui com muita alegria e satisfação poder conversar com vocês. Doutor Flória, então, para a gente começar o nosso bate-papo, deixei para apresentar o senhor por último, porque eu queria começar a conversa com o senhor. O livro Constituição em Miúdos, ele nasceu de uma conversa muito informal, né, entre o senhor e a Madu. Queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa história, como que realmente nasceu o Constituição em Miúdos, né? Que é uma obra que nasceu até assim de forma despretensiosa e que hoje a gente vê, né, o alcance, a proporção que o Constituição em Miúdos tomou no Brasil e até fora do Brasil. É verdade. Na realidade, Emanuela, a Constituição em Miúdos, ela começou de uma ideia que nós tivemos, acompanhando a tramitação de projetos de lei no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Eu vi um projeto de lei apresentado pelo então deputado Romário, em que o projeto determinava o estudo da Constituição Federal das escolas de ensino fundamental e de ensino médio no país. Na realidade, a apresentação desse projeto se deveu em razão da dificuldade da leitura que a Constituição tem para quem não é iniciado nas lides jurídicas. A interpretação do texto constitucional é coisa para realmente iniciados no estudo do direito constitucional. Esse projeto nunca prosperou, nem na Câmara e nem no Senado. E aí eu falei assim, por que então não ter uma Constituição para jovens? A Constituição Federal numa linguagem para jovens. Isso na minha cabeça, e comecei a arquitetar como isso poderia acontecer. Numa reunião na instalação da Escola do Legislativo da cidade de Unai, cidade mineira, aqui próxima a Brasília, para minha satisfação, eu encontrei a Madu Macedo participando dessas atividades de instalação da Escola do Legislativo. E lá, numa conversa de bastidor com ela, eu disse para ela dessa minha ideia, desse projeto de se ter uma Constituição para jovens. E eu perguntei se ela aceitava o desafio. E ela, mineiramente, discretamente, como toda mineira, falou, professor Flória, vamos pensar como é que vamos fazer isso aqui, não é? E ficamos a conversa restrita a esse momento lá em Unai. Para minha surpresa, 2 meses após nós termos conversado, a Madu me apresenta, aqui em Brasília, mandou para mim o projeto da Constituição em Miúdos. Eu fiquei alucinado quando eu vi a ideia que ela apresentou, o texto, onde ela analisa os direitos e deveres do cidadão, contido no capítulo da Constituição, de uma forma tão lúdica, tão diretamente, numa linguagem que qualquer criança, qualquer jovem iria entender. E eu peguei aquilo ali e levei ao primeiro secretário do Senado, à época, o senador Vicentinho Alves, do estado de Tocantins. Ele ficou radiante quando viu o projeto da Madu Macedo, da Constituição em Miúdos, e me perguntou o que é que nós podemos fazer com isso. Eu falei, o senhor autorizar a gráfica do Senado a publicar a Constituição em Miúdos. Ele não pensou 2 vezes. No mesmo projeto que eu entreguei, ele deu um despacho embaixo, autorizo a publicação. E fez ainda mais a apresentação da Constituição, escreveu o prefácio, a Ruth Schmidt, que é gerente-geral da Escola do Legislativo de Minas Gerais, fez a apresentação e nós publicamos a Constituição em Miúdos e fizemos o lançamento lá no encontro da ABEL, da Associação Brasileira da Escola do Legislativo de Contas, lá em Porto Alegre, com a presença da Madu Macedo. E a Constituição em Miúdos virou um caso nacional, porque se tornou uma publicação que foi aceita em todos os setores da educação legislativa no Brasil, extrapolou as casas legislativas, se tornou uma publicação que hoje é estudo nas escolas de diversas cidades brasileiras, e nós devemos tudo isso à ideia brilhante, a capacidade que a Madu tem de
pegar um texto dificílimo de se interpretar, de se entender, como é da Constituição Federal, e colocou isso de uma forma que hoje virou esse caso de sucesso que nós temos, que é a Constituição em miúdos. Em rápidas palavras, foi isso que aconteceu. Doutor Flório, e aí eu queria entrar um pouquinho na conversa com o Aloísio, porque o Aloísio entrou nessa história de uma forma muito importante e decisiva, como a Madu me falou, se tornou aí o padrinho da Constituição em miúdos. Aloísio, eu queria que você contasse para a gente como que o trabalho na gráfica do Senado viabilizou o livro, né? E como que está hoje a procura pela Constituição em miúdos na gráfica do Senado. Boa tarde, Manu. Vou corrigir uma falha inadmissível, que é não ter dado boa tarde ao meu presidente Bruno e ao vereador Leandro e a você. Então, meu boa tarde, desculpa a falha. Só falei para a população, né? Bom, a Constituição em miúdos, quando o Flória me conduziu à coordenação de edições técnicas, já existia o primeiro, a Constituição em miúdos 1. Ele me passou a ideia, eu conheci a Madu e fomos avançando em maior divulgação e em fazer a Constituição em miúdos 2, a cartilha, e hoje nós já temos a Maria da Penha e vamos soltar o ECA. Então, eu entendo a Constituição em miúdos hoje, não é a Constituição em miúdos mais, é a coleção em miúdos. Nosso projeto, né, que a Madu está enganjada, é fazer legislações voltadas ao público do ensino fundamental e médio. Constituição com etapa e nós estamos avançando em outras leis que consideramos importantes para a educação cidadã. Hoje, a Constituição de miúdo, eu considero, ela e as demais obras que eu considero coleção em miúdos, são best-sellers de venda e de baixa de downloads. Várias prefeituras e assembleias compram, além de ganhar, né, a cota que a gente pode dar. Então, é um processo que nós estamos enganjados em divulgar. A nossa área de mídia tem feito um trabalho brilhante junto a universidades, professores e outros municípios sobre isso. Fora o trabalho que é feito pela ABEL nessa divulgação. Então, os números de venda e de download são extraordinários. Nós temos venda das coleções em miúdos que ultrapassam mais de 20 mil livros vendidos. Doados, você bota mais um outro tanto desse ou maior. E de baixa de downloads, nós temos aí centenas e milhares. Então, é uma obra que se tornou nosso best-seller, nosso carro-chefe na edições técnicas, na livraria, e uma dedicação especial para continuar essa divulgação e essa obra que hoje considero a coleção em miúdos. Serão legislações voltadas ao público do ensino fundamental e médio. Esse é o projeto da COIDIT, com apoio da primeira secretaria, agora à frente do senador Irajá, do Tocantins, coincidentemente, o mesmo estado que teve o primeiro secretário que alavancou a primeira obra de miúdos, e tocar, né, com o apoio da ABEL, que tem sido fundamental, e da direção do Senado e agora do senador Irajá Abreu, nosso primeiro secretário. Aloísio, você tem ideia de quantos livros já foram publicados, já foram impressos pela gráfica do Senado, totalizando aí toda a coleção em miúdos? Toda a coleção em miúdos, eu te falo aqui, olha, aproximadamente nós temos aí imprimido uns 50 mil livros em miúdos ou mais, mas eu acho que 50 mil fácil foi impresso. O que foi baixado em download, que a gente tem um certo controle, depois posso passar para vocês, a gente chega a centenas de milhares. Tá? Então, uns 50 mil, com certeza, foi impresso, vendido ou distribuído nos entes públicos. Aloísio, nós tivemos uma época que a gente até noticiou aqui na Câmara, que não sei se isso continua recorrente, mas houve um momento em que o Constituição em miúdos, ele teve um número maior de acessos do que a Constituição em si. Você se lembra dessa época, desse dado? Eu acho que em 2018, se eu não me engano, foi sim essa informação, eu passei a época, a gente teve mais downloads da Constituição em miúdos do que da própria Constituição Federal. E como a gente diversificou, eu acredito que a coleção em miúdos hoje seja um dos títulos que são mais baixados se somar tudo. Tá? Eu acho que, com certeza, a soma das coleções em miúdos estão ganhando em muito da Constituição Federal. Posso depois averiguar esses números direitinho e passar para vocês. Mas, como eu falei, a coleção em miúdos é um best-seller.
E temos aí, que eu não estou contabilizando, obras da miúdos feitas na cota de senadores. Vários senadores imprimiram a coleção em miúdos e distribuíram nos seus estados. Essa quantidade, como não passa diretamente pela minha área, eu não tenho, mas é números significativos. Ou seja, os próprios senadores, quando conhecem a obra, se entusiasmam e querem participar na distribuição para suas comunidades. É muito importante, né, essa questão aí da participação dos nossos agentes políticos, né, no envolvimento dessa ação, né, é fundamental, na verdade, né, a participação, o envolvimento dos nossos agentes políticos, dos senadores, dos deputados, os vereadores, né, de todo o Brasil, né, Bruno? E aí queria chamar o nosso presidente, Bruno Dias, para a gente, porque o Bruno, além de ser vereador, além de ser presidente da Câmara, queria conversar com você, Bruno, a princípio, você como professor, como educador, que visão que você tem sobre o livro em si, Constituição em Miúdos, e como professor, como que você acredita que livros desse tipo, iniciativas como essa, na prática, podem fazer a diferença na educação cidadã? Eu tenho refletido muito a respeito desta situação, sabe, Manu? Como figura pública, né, como dirigente público, mas, sobretudo, como vereador. Há um fato que é bastante perceptível, e eu acho que, neste contexto de pandemia que nós estamos vivendo, já faz um ano aí, e eu tenho como historiador isso cada vez mais claro, a gente ainda precisa consolidar os nossos processos republicanos. Eu tenho isso cada vez mais claro, que as pessoas não entenderam ainda, né, a consolidação desse enorme instrumento que nós chamamos de república, né? Quando a gente olha para uma população que ainda assiste como súdita, seja dos parâmetros ideológicos da esquerda ou da direita, a tomada de decisões e não sente ela, cidadã, como responsável também pela solução dos graves problemas que nós estamos passando, isso é um indício muito claro de que nós ainda não conseguimos consolidar os princípios republicanos mais elementares. Né? Eu vejo muitas críticas com relação às conduções das políticas públicas de saúde durante a pandemia, mas eu vejo muito pouca autocrítica da própria população em relação à forma como cada pessoa se sente responsável na condução dessa grave crise. E, infelizmente ou felizmente, apenas a consolidação de uma educação cidadã que consiga incutir na juventude os preceitos básicos da responsabilidade pela administração pública, pelo bem público, pelo bem coletivo, é que a gente vai conseguir solucionar. E todo o noticiário demonstra a cada dia que a gente precisa cada vez mais e cada vez de uma forma mais eficiente, de uma forma mais contundente, de uma educação cidadã que ensine direitos e deveres à população e que ensine a população, sobretudo, a assumir responsabilidades sobre a condução do bem público. Bruno, esse ponto que você tocou aí é fundamental, né? A importância de todos nós cidadãos, né? Todos nós entendermos que nós vivemos em uma mesma rede, né? Que está tudo interligado, né, Bruno? Agora, a pandemia, que infelizmente a gente vive, acho que talvez o lado positivo da gente olhar a pandemia, claro que com todo respeito à dor das famílias que perderam seus entes, né, queridos, nesse momento tão triste, mas se mesmo assim, com todo respeito a essa dor, a gente puder tirar uma lição positiva disso, e a história, tá aí, você que é um grande historiador, um grande professor de história, super elogiado na nossa cidade, a gente conseguir olhar para os fatos históricos, né, Bruno, e aprender alguma coisa com eles, nem que seja para que a gente não repita
os mesmos erros, né? Então, acho que uma das grandes lições que a gente pode tirar aí desse momento da pandemia é que, mais do que nunca, nós temos que exercer a nossa cidadania, né? Enquanto uma pessoa individualmente acha que ela é única e que por ela não usar máscara, por ela não lavar a mão, por ela estar, de repente, com o vírus, sabendo que está, e mesmo assim ter contato com tantas outras pessoas que sejam da sua própria família, e achar que isso é um problema só dela, né? Esse é um exemplo claríssimo da falta de responsabilidade cidadã, né? Da falta de responsabilidade, da falta de noção de coletividade, de cidadania, né? E acho que entra um pouco nessa questão que você falou também da democracia, né? Que a democracia não é só a gente ir lá e votar, né? Faz parte da democracia que nós, cidadãos, possamos exercê-la no dia a dia, inclusive com os nossos deveres, né? Não só com os nossos direitos. Falta, de uma forma geral, um senso de responsabilidade para que todos se sintam parte do problema e possam passar a se enxergar também como parte da solução. Nós estamos vivenciando aqui em Minas essa situação da onda roxa e, infelizmente, via de regra, o que a gente vê numa discussão muito permeada pelo ódio, que infelizmente está muito presente nas redes sociais hoje, é um serviço querendo ser mais essencial que o outro para manter-se aberto em um momento em que todos deveríamos, ao invés de nos sentirmos mais ou melhores ou mais importantes que os outros, nos colocarmos à disposição para a solução daquilo que é de fato essencial, que neste caso é a manutenção da vida e do bem-estar da maior parte da população. Com certeza, Bruno. Acho que isso aí é o principal, né? E o assunto educação cidadã, ele é tão interessante, né? Tão importante porque ele permeia toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida em sociedade. Então, quando a gente fala em educação cidadã, eu, como cidadã, como servidora daqui da Câmara de Pouso Alegre, eu fico profundamente feliz de ver dois vereadores, dois políticos, dois agentes políticos, né? Como você, Bruno, e o Leandro, que são tão jovens, a gente tem praticamente a mesma idade, com essa noção tão grande da importância da educação cidadã, né? Porque a educação cidadã, quando a gente conseguir levar para a população, sobretudo para as crianças, porque é onde seria mais fácil, né, da gente acessar e de criar essa consciência da educação cidadã, quando a gente conseguir atingir isso, a gente vai ter, com certeza, cidadãos mais conscientes, mais participativos, que vão poder cobrar mais, inclusive, também, né, dos seus prefeitos, dos seus governadores, dos seus presidentes, e por aí vai, né? Entrando um pouco mais aí nesse assunto, queria conversar com o Leandro, que é o presidente da Escola do Legislativo. Leandro, falei aí das crianças, e você tem uma história, desde a sua infância, uma história bem importante aí de participação cidadã, de conscientização política, né? Desde pequenininho. E aí queria que você contasse para a gente. O Bruno deu a visão dele como educador, como professor, como que o livro Constituição em Miúdos e a coleção em miúdos em si podem colaborar com o dia a dia dos alunos e com essa formação. Eu queria que você, fazendo aí esse retrospecto, né, lá na sua vida escolar, hoje nós temos a Constituição em miúdos em diversas cidades, em centenas de cidades brasileiras, como instrumento mesmo educacional. Elas foram aprovadas por leis em suas cidades e estados. Daqui a pouco até vou passar esses dados aí que são bem interessantes. Mas você, olhando do ponto de vista do aluno, como que você acredita que iniciativas desse tipo podem colaborar com a formação do cidadão desde pequenininho? Manu, não resta dúvida a importância, né, da Constituição em miúdos dentro das escolas. Lá atrás, quando eu estava no ensino secundarista, né, no ensino médio, no ensino fundamental, nós não tivemos o privilégio de ter na grade curricular o estudo da Constituição Federal. E com toda certeza, esse projeto ele impacta de forma muito positiva os nossos jovens. Eu visitei todas as escolas aqui do nosso município no meu primeiro mandato como presidente da Escola do Legislativo, no ano de 2019, e acompanhei de perto todo o projeto da Constituição em miúdos, as gincanas, as ações que a Escola do Legislativo fez em parceria com a Secretaria de Educação, e não resta dúvida que eu falo que os alunos atuais que estão tendo esse privilégio, né, de ter a Constituição
em miúdos como um instrumento de formação, eles são privilegiados, né? Eu creio que se nós tivéssemos essa obra, né, essas ferramentas lá atrás, hoje nós teríamos aí alunos, pessoas com uma formação e com conhecimento dentro da legislação mais elevado, pessoas conscientes dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres. E hoje, em si, a nossa sociedade ela vem se transformando muito rápido, né? E eu creio que a Constituição Federal, né, na linguagem lúdica, né, na Constituição em miúdos, ela tem sido peça fundamental nessa transformação. Eu vejo alunos hoje com vasto conhecimento da legislação. Eu até falei o ano passado, numa reunião que nós tivemos aqui na Câmara, na legislatura anterior, que tinha alunos com vasto conhecimento que poderia, mesmo menor de idade, sentar aqui e debater de igual para igual, até mesmo de forma superior, né, com os vereadores aqui da casa. Por quê? Porque se prepararam, se dedicaram e tiveram uma ferramenta base de conhecimento, né? Então, não resta dúvida, eu falo na visão de aluno, né? Eu não tive esse privilégio, mas acompanhando de perto a aplicação desse projeto nas escolas, eu tenho certeza que a Constituição em miúdos dará uma contribuição histórica ao nosso país e vai contribuir de forma efetiva na formação desses jovens. Leandro, com certeza, né? É uma ferramenta aí que a gente vê, né, Leandro, que faz toda a diferença, né? Doutor Flório, queria que o senhor contasse aí para a gente a sua experiência, o senhor que está o tempo todo, né, viajando por todo o Brasil, claro que agora, né, com essa pausa por conta da pandemia, mas os trabalhos da ABEL não param, né, creio eu que de forma virtual, de forma remota, o senhor continua aí, né, o senhor e toda a equipe da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, né, uma associação que tem um trabalho muito importante, muito responsável na forma de levar a educação cidadã para todos os 4 cantos aí do nosso país. Queria que o senhor contasse para a gente, quando o senhor está nas viagens porque o senhor é um grande entusiasta, né, da educação cidadã, um grande entusiasta da Constituição em miúdos. Então, o senhor está sempre falando e mostrando a Constituição em miúdos e oferecendo, né, essa obra para as cidades que o senhor vai. Como que os municípios recebem essa iniciativa, esse projeto? Emanuela, antes de mais nada, eu queria corroborar as palavras do vereador Leandro sobre o que ele falou da educação cidadã, a experiência dele como aluno, do que ele vivenciou e do que ele testemunha hoje e participa desse grande projeto de educação cidadã. Na verdade, educação cidadã é uma coisa nova para todos nós aqui no Brasil, e eu diria até, com uma certa propriedade, que foi a ABEL quem estimulou a educação cidadã nas escolas do Legislativo e de Contas do Brasil, e daí se esparramou para o sistema de ensino tradicional, o estudo ou a educação cidadã nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Eu queria frisar também que a nossa Constituição em miúdos, hoje, ela é dividida em 2 volumes. O volume 1 foi a primeira que Amadou escreveu, dirigida a alunos de ensino fundamental, o ensino médio, de ensino primeiro grau. E o volume 2, que é destinado a alunos de ensino médio, não é? É uma nova versão da Constituição em miúdos, já para um nível de estudantes num patamar um pouco mais elevado do que do primeiro grau, não é? Junto com a cartilha de atividades. Essa trilogia de Constituição em miúdos é que nós temos hoje em evidência. É fundamental, Emanuela, a educação cidadã no país. Se nós tivéssemos a educação cidadã enraizada na nossa escola, com certeza nós teríamos uma nova realidade no ensino e no comportamento dos jovens, das pessoas, não é só dos jovens não, dos pais desses jovens, dos professores desses jovens, das lideranças comunitárias, se houvesse um estudo
de educação cidadã implantado em todo o Brasil. Esse projeto que você vai mostrar depois os números de cidades que já tornaram obrigatório o estudo da Constituição em miúdos nas escolas, isso é uma revolução silenciosa que nós estamos realizando no Brasil e mudando a forma de pensar desses jovens, porque quando você coloca para os jovens que a Constituição fala em direitos e deveres, que é uma balança com dois pratos iguais, tira aquela ideia de que eu só tenho os meus direitos e eu vou em busca dos meus direitos, quando nós sabemos que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres como cidadão. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, de como é recebida a Constituição em miúdos na minha peregrinação pelo Brasil todo, que a pandemia interrompeu, mas eu vou retomar brevemente, eu costumo, na minha viagem, levar uma muda de roupa, uma escova de dente e a Constituição em miúdos, um volume da Constituição em miúdos debaixo do braço. Para onde eu vou, eu levo e mostro nas câmaras municipais, nos tribunais de contas, nas assembleias legislativas, a Constituição em miúdos. Confesso para você que há uma certa perplexidade das pessoas quando vê um exemplar da Constituição em miúdos. Por várias razões. Primeiro, que eu faço uma pergunta, normalmente é uma plateia de jovens estudantes que estão assistindo àquela palestra, pergunto quem já leu a Constituição Federal. 99,9% nunca abriram a Constituição Federal por uma série de razões e principalmente porque, como eu disse anteriormente, a redação hermética da Constituição Federal não permite que qualquer um folheie o que está escrito ali nos seus artigos, nas suas disposições. Mas quando eu mostro a Constituição em miúdos, digo ali, aqui está a Constituição Federal, transformada numa linguagem que qualquer cidadão, qualquer jovem, qualquer criança entende, há um misto assim de perplexidade e de interesse que desperta imediatamente, até como eu mostro como a Constituição em miúdos pode chegar a uma Câmara Municipal ou alguma escola pública do país. É bom frisar que, quando a Madu Macedo ela apresentou o projeto da Constituição em miúdos para o Senado, e o Senado se interessou em publicar, houve um gesto de altruísmo por parte da Madu Macedo, que foi de ceder os direitos autorais da Constituição em miúdos para o Senado Federal. E era uma das exigências do Senado para publicar a Constituição em miúdos. Hoje ela é uma publicação de autoria da Madu Macedo, mas cujos direitos autorais pertencem ao Senado, e por isso se tornou uma publicação oficial do Senado Federal. E quando o Senado Federal se dispõe a doar para qualquer entidade educacional do Brasil, para qualquer escola, para qualquer Câmara Municipal, para qualquer biblioteca pública deste país, exemplares da Constituição em miúdos, isso é o verdadeiro exercício da educação cidadã. O que eu posso dizer, afirmar com toda certeza, que a aceitação da Constituição em miúdos é de 100%. Não houve, numa das minhas viagens, pois são 280 escolas do Legislativo no Brasil, nenhuma disse assim, não me interessa a publicação em miúdos. Pelo contrário, como é que nós fazemos para ter essa publicação em nossa biblioteca, nas casas legislativas e nas cortes de contas do Brasil? Então, essa é uma publicação que eu diria com toda certeza e com muita tranquilidade, a aceitação é total. É uma coisa assim que despertou interesse no Brasil, não é? De se conhecer como se ler e como se entende a lei maior, que é a lei que rege a vida de todos os cidadãos, a Constituição Federal e hoje a Constituição em miúdos para os jovens. Doutor Florian, e realmente, né, o senhor citou aí o gesto da Madu, e é uma questão que a gente sempre conversa com ela, na época aí eu dando um depoimento aí pessoal até, né, pedindo licença a Madu, que não está pessoalmente aqui conosco, né, não está, aliás, né, não está virtualmente conectada aqui conosco, mas eu tenho certeza que está ligadinha aí assistindo a gente, e a gente sempre conversou muito, eu e a Madu, sobre essa questão, e a Madu me falava que às vezes uma ou outra pessoa não entendia por que ela havia né, assim, aberto mão
dessa assinatura, né? E que tanta gente às vezes faz uma obra e não aceita que seja retirado dela a autoria de forma alguma. E aí a Madu tem uma fala que, na minha opinião, é um exemplo claríssimo de cidadania, de coletividade, desse entendimento. Que a Madu sempre diz: se eu fizesse essa obra, escrevesse, e não tivesse esse gesto, essa obra seria linda, mas ela ficaria em Pouso Alegre. E ela seria muito bacana para Pouso Alegre. Mas dessa forma, a Constituição em Miúdos teve a possibilidade de ir para o Brasil e crescer o projeto. Então aí a gente vê como que é um gesto, né, de um gesto, quais os resultados que partem dele, né, que emanam desse gesto. E aí eu queria dividir aqui com o nosso presidente da Câmara, o Bruno Dias, e o presidente da escola, o vereador Leandro Moraes, a quantidade de cidades que nós temos já com a Constituição em Miúdos implantada por projeto de lei aprovado em suas câmaras, né? A gente tem aí centenas de municípios em todo o Brasil, né, de norte a sul do Brasil, nós temos aí, são muitos municípios, eu nem posso nominar aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo só citando as cidades, mas aí, para os senhores terem uma ideia, como que a gente tem umas novidades sempre muito bacanas do Constituição em Miúdos, que a cidade do Rio de Janeiro, recentemente, a cidade do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que coloca o livro Constituição em Miúdos, né, toda a versão 1 e 2, como o Dr. Florian colocou aí, na matriz curricular da rede pública. Então, todos os alunos da rede pública da cidade do Rio de Janeiro vão estudar o Constituição em Miúdos, né? Vão ter acesso a essa ferramenta de educação cidadã. E aí, eu tenho aqui alguns estados que o projeto está em tramitação. Então, eu queria só dividir aí com vocês essa novidade que é tão bacana. Aqui no nosso estado, em Minas Gerais, o projeto de lei é o 1046, ele teve entrada no ano de 2019, e ele está aprovado no primeiro turno pelas comissões. Além daqui do nosso estado, de Minas Gerais, a gente tem no estado de São Paulo também, é um projeto também do ano de 2019, também foi aprovado agora em primeiro turno pelas comissões. Então, isso é um avanço muito grande, né, que caso esses projetos venham ser aprovados de fato, né, em segundo turno aí, e sejam sancionados pelos governadores dos dois estados, a gente vai ter 2 estados inteiros, né, em suas escolas públicas, estudando o livro Constituição em Miúdos, e lembrando aí que existe a possibilidade ainda de que as escolas privadas, né, Bruno, venham a aderir também, né, talvez ao ver aí o resultado. Mas agora, Bruno, eu queria te chamar para a conversa de novo para a gente falar sobre uma visita que você fez na gráfica do Senado. Eu queria que você me contasse como que foi a sua entrada aí nessa história. Você já foi presidente da Escola do Legislativo, né? E antes agora de ser presidente em 2017. Já vai um tempo já, a gente vai ficando velho nessa história de educação cidadã aqui. Um tempinho, né, Bruno? Faz um tempinho aí, vai fazer 4 anos, é isso? 4 anos já. Estamos em 2021. E como é que foi lá na gráfica do Senado? E queria que você dividisse com a gente essa experiência sua. Eu tinha uma viagem programada para Brasília para tratar de alguns assuntos relacionados especialmente ao INSS e os serviços do INSS no nosso central de atendimento aí. E a gente fez uma visita à gráfica do Senado e, felizmente, né, tive muita sorte, porque estava saindo do forno naquele momento as edições novas da Lei Maria da Penha. Estava saindo da gráfica naquele momento, né, e a gente pôde ver todo o trabalho belíssimo que é feito na gráfica do Senado, né, uma boa parte dos servidores estava em home office, mas a parte de produção estava rodando a todo vapor lá. E aí, na hora, eu já mandei as fotos para o Leandrinho, mandei para a equipe aí, foi muito bem recebido na gráfica do Senado. Aliás, eu fiquei muito impressionado, não somente com a estrutura física, né, mas principalmente com o serviço prestado, né, e
de saber que a gente tem não somente uma gráfica, mas uma livraria que vende livros a preços muito acessíveis, né? Obras que dificilmente seriam rodadas comercialmente e que as pessoas têm acesso de uma forma muito, muito fácil e muito simples, né? Tanto por download quanto por livros de estrutura física. Conheci toda a estrutura, a parte do memorial, né? Vi algumas publicações históricas da Gráfica do Senado e fiquei muito, muito contente com o tratamento que me foi dispensado lá. Bruno, você como professor, historiador, né, sem dúvida você reconhece a importância, né, dos livros, das publicações impressas, né, mesmo nesse momento que a gente vive aí da nossa era digital, mas o livro, o papel, o impresso, ele ainda tem assim um poder incrível. Eu sou suspeito para falar, né, porque eu tenho uma paixão por livros que assim, eu tenho um problema que é uma compulsão por livros, né? Aliás, livros e quadrinhos. Então, para mim, é sempre uma delícia estar em livrarias e conhecer a estrutura de uma gráfica, né, com tecnologia de ponta, né, com maquinário de primeira e a serviço da educação cidadã. Isso que é o mais importante. Era nesse ponto que eu queria chegar, sabe, Bruno? De chamar o Aloísio para a gente falar um pouco sobre esse papel tão importante que a Gráfica do Senado tem, né, Aloísio? Que vai, assim, além do Constituição em Miúdos. Aí, falando de forma geral, em todas as publicações que vocês rodam, esse serviço tão bacana que é prestado pela Gráfica do Senado, como o nosso presidente Bruno Dias pontuou aí super bem, que é a questão da venda dos livros a um valor, né, muito mais acessível do que se as pessoas fossem comprar de outras formas. Como que funciona todo esse trabalho do ponto de vista da cidadania? Bom, a visita do presidente Bruno lá na Gráfica foi muita valia, né, para ele conhecer a Gráfica e de muito orgulho receber o presidente da Câmara mais uma vez, que não é a primeira vez que vão vereadores de Pouso Alegre à Gráfica do Senado. Então, as nossas publicações, quando eu assumi a Coedit, já vão aí 4 para 5 anos, né? Ideia do Dr. Flória de me colocar no momento que eu já pensava em encostar, né, pendurar chuteiras, como diz no futebol, e entrei na Coedit vendo um bom trabalho feito, uma equipe dedicada, mas vi uma questão um pouco travada na divulgação daquele trabalho que eu considerava um baita trabalho social do Senado, né, uma agenda positiva. Então, nós começamos ali a ver como aquele acervo poderia chegar de uma forma mais fácil à população. E fomos aumentando a questão de doação. Eu lembro, o senador uma vez me perguntou, mas vocês aumentaram muito suas doações, não doava tanto assim. E eu lembro que eu falei lá no gabinete dele, falei, olha, senador, pior que guardar remédio é guardar livro. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, remédio cura uma doença, o livro evita. Então ele, na hora, falou, porra, fantástico, então vamos acabar com esse livro, vamos doar. E começamos esse trabalho de divulgação junto às câmaras municipais, às prefeituras, secretarias de educação, universidades. E tem sido um sucesso. Nós hoje temos Instagram da livraria, que é o Instagram mais acessado do Senado em menos de um ano. O nosso Facebook já passou da Câmara em alguns milhares de seguidores. E a intenção é essa, é levar esse trabalho social do Senado à maior quantidade de pessoas possíveis. Obviamente não podemos dar tudo, mas o nosso livro são um preço extremamente barato, impossível achar igual, material de primeira. Por que barato? Porque nós não apropriamos certos custos, como a mão de obra, que já é pago na folha de pagamento, o papel é o valor sem nenhuma taxa de administração, a tinta e etc. E as inovações que a Gráfica fez nos últimos anos com a sua impressão digital, que barateou muito os preços. Então, o nosso preço é de custo, com frete grátis para todo o Brasil. Quer dizer, você ainda pode receber lá no Acre um livro da Livraria do Senado pagando só o preço que aparece no nosso site. E avançamos muito na questão do download, botar as nossas publicações quase que todas no formato digital. A de legislação hoje é 100% digital também, né?
Já os livros autorais e do Conselho Editorial, ainda não conseguimos colocar todos por uma questão, vamos dizer, operacional. Mas esperamos, em breve, ter 100% deles em formato digital também. Então, a livraria vem avançando muito nesse sentido de chegar mais próximo da população. Mostrar que existe um dinheiro público sendo investido e sendo revertido à cultura, à educação, à instrução e ao conhecimento das leis e da história do Brasil e do mundo também. Aloísio, e esse trabalho aí de ponta que a gráfica do Senado tem com excelência, ele foi aplicado e muito bem aplicado à Constituição em Miúdos, a toda a coleção em miúdos, né? Aí só para lembrar aqui, eu queria que a gente lembrasse que houve a edição em braille, não é? Sim. Houve a edição em áudio, para que Sim. as pessoas que têm deficiência visual, né, pudessem, ou talvez até a gente pensando aí nas pessoas que, infelizmente, ainda é uma realidade do nosso país, as pessoas que não são alfabetizadas, né, que elas pudessem ter acesso ao livro, e aí, nesse caso, a gente tem 2 vezes essa releitura da Constituição, né, 2 vezes a facilitação do acesso ao conteúdo, né. Primeiro, a gente tem a facilitação da linguagem, que a Madu conseguiu tão bem traduzir do texto real da nossa Constituição Federal, deixando o texto mais fácil, mais acessível, mais lúdico, e aí depois, né, essa reedição em áudio facilita e possibilita que muitas pessoas possam saber quais são, né, as nossas as diretrizes principais que regem aí o nosso Estado, né? E aí eu queria aproveitar para citar também um trabalho que teve muito importante, muito bacana, que é a tradução do Constituição em miúdos para o inglês e também para o espanhol, né, Aloísio? Sim. Queria dar uma boa notícia, né? Que já foi dito, já está até atrasada essa publicação, que é o ECA, em miúdos. O ECA já está pronto. Quando o presidente esteve lá na gráfica, eu mostrei para ele a boneca, que a gente chama, né, que é a fase pré-impressão. Então, ela já está pronta e acredito que, no máximo, em 60 dias, ela já vai estar impressa e disponível para toda a sociedade brasileira, que é a publicação da coleção em miúdos, como eu agora chamo. Aloísio, conversando com a Madu aqui nos bastidores, ela me disse que era para eu tentar tirar um spoiler aí de você. Ver se você deixa eu mostrar aqui no nosso programa a capa. Ela do me ECA? disse. Só que aí eu tô jogando a responsabilidade de você, sabe, Bruno, Leandro? A gente faz assim, a gente coloca a batata quente pro convidado. Já tem uma fila na lista de espera, né? A gente tem o Estatuto, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma solicitação das nossas universidades aqui. A próxima obra é o Estatuto da Igualdade Racial, já está engatilhada com a Madu. Assim que eu publicar o ECA, nós vamos trabalhar no Estatuto da Igualdade Racial. E pode divulgar a capa, sim, seria ótimo até vamos fazer aqui um pré-lançamento, né? Maravilha, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse pré-lançamento aí, viu, Madu? Você que está ligadinha aí com a gente, aproveitar para mandar um beijo super especial, um beijo enorme para nossa querida Madu Macedo. Mais uma vez, lembrando aí que se não fosse toda a dedicação, empenho, inteligência e talento da Madu, nada disso seria possível. Né? Então, viu, Madu, a gente vai atender ao seu pedido de spoiler e a gente vai passar aqui no programa a capa, pelo menos, do nosso ECA em miúdos. E aí eu queria perguntar para o Leandro, você esteve em Brasília também, claro que para resolver vários outros assuntos, e uma das demandas que você desenvolveu lá em Brasília foi o lançamento do ECA, né? Eu sei que vai ter algumas novidades, queria que você contasse para a gente. É isso aí, Manu, nós estivemos lá em Brasília no mês de fevereiro, né? Tive a honra de ser recebido pelo Aloísio, pelo Dr. Flória lá na gráfica do Senado. Inclusive, estava uma comitiva de uma cidade de São Paulo conhecendo o projeto da Constituição em miúdos. E, na oportunidade, nós debatemos sobre o lançamento, né, do ECA em miúdos,
E eu tive algumas reuniões na Câmara dos Deputados e também no Senado. Tivemos lá com a deputada Grace Elias, com o deputado Lucas Gonzalez, que apoiam o projeto da Constituição em miúdos. Estive também lá no gabinete do nosso deputado federal aqui do sul de Minas, o Bilac Pinto. Nós fomos recebidos pela nossa querida amiga Silvaninha e tivemos a oportunidade de conversar com o chefe de gabinete, né, do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, um grande parceiro aqui da nossa cidade e que desenvolve um belíssimo trabalho aí no Senado. Na ocasião, nós tivemos aí debatendo o lançamento do ECA, ficou aí pré-agendado entre os meses de junho e julho, vai depender agora, né, do andamento aí que o Brasil enfrenta em relação a essa crise, né, em decorrência do Covid-19, mas nós temos fé e esperança que dias melhores estão por vir, que a vacinação em massa da população vai ajudar o país na retomada, né, que as atividades tendem a se normalizar, e a gente espera e pede a Deus que direcione esse processo, né? E se tudo correr bem, entre os meses de junho e julho, nós faremos aí o lançamento nacional da Constituição, do ECA, né, e da coleção em miúdos no Senado. Quero dizer da alegria que foi lá em Brasília e da recepção que nós tivemos. Eu tive a alegria de ter a companhia do vice-presidente da Casa, o vereador Eliselto Guido, que foi representar o presidente. O vereador Bruno Dias, que não pôde estar presente nessa viagem, e nós tivemos a oportunidade aí de debater a importância do poder público abraçar esse projeto, a importância dos deputados, dos senadores, nos ajudar a levar a Constituição em miúdos para todo o país. E tem projetos em tramitação em várias assembleias, na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal. E isso vai ajudar e muito no processo de transformação na educação do nosso país. Então, agora, no mês de julho, vamos lançar o ECA, mais um projeto, né, do Senado em parceria com a nossa escola, e muito em breve vem novidades por aí. O Aloísio está empenhado, deu carta branca aqui para a escola desenvolver as ações, e nós ficamos muito felizes de saber do apoio total do Senado nesses projetos que a Madu Macedo coordena tão bem aqui na nossa cidade. Bruno, você adiantou aí para a gente, né, que já está sendo trabalhado o Estatuto da Igualdade Racial. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre a importância de se falar dessa questão, sobretudo nesse momento aí histórico, né, que a gente vive um momento tão grande de ódio nas redes sociais, não só nas redes sociais, né, a gente vê aí um aumento muito grande dos crimes motivados por questões de ódio racial, étnico, enfim, queria que você discutisse um pouco aí com a gente essa questão, a importância específica nesse momento dessa releitura do Estatuto da Igualdade Racial aqui no nosso país. Perfeito. O Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, ele é um marco civilizatório, eu diria que é um marco civilizatório, né? Diferente do que aconteceu em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que a questão dos direitos civis passou por um grande processo de convulsão social, a questão racial no Brasil ela nunca foi discutida de uma forma muito aberta na sociedade. O nosso racismo sempre foi muito velado, sempre foi muito disfarçado, e o que também demonstra uma certa perversidade, porque você luta com um inimigo que é invisível, né? E nós temos diversos tipos de racismo no Brasil, seja relacionado ao regionalismo, seja relacionado às questões relacionadas à cor, seja relacionado à estrutura religiosa e à formação religiosa da população brasileira. Especialmente a gente tem uma estrutura de racismo muito forte contra as igrejas de matrizes africanas, né? Então, houve um trabalho aqui em Pouso Alegre de alguns estudantes universitários do curso de Direito, trabalhos de nível universitário,
e eles apresentaram uma série de sugestões para a Câmara Municipal no combate às estruturas de racismo. E dentre essas sugestões, estava justamente, né, observando toda essa função importante da nossa Escola do Legislativo na produção da educação cidadã. Eles sugeriram, por que não, fazer uma publicação relacionada ao Estatuto da Igualdade Racial, semelhante ao que foi feito, né, tanto a Constituição em miúdos, o ECA, né, relacionado à produção dessa lei. Né? E aí a gente encaminhou para o presidente da escola, o vereador Leandro, ele viu com muito bons olhos. A Madu já se apaixonou pelo tema, porque tudo aquilo que diz respeito à educação cidadã, ela muito prontamente ela está disposta a atender. Né? E a gente acha que vai ter um papel muito significativo, essa nova publicação, no que diz respeito à produção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e principalmente uma sociedade que não varre os seus problemas, as suas mazelas para debaixo do tapete, fingindo que esses problemas não existem e que não precisam ser discutidos. Bruno, acho que tão importante, né, quanto a gente discutir a questão racial, a questão da desigualdade racial, a gente discutir a questão que ainda é alarmante, que envolve as mulheres, sobretudo nós. Sim. Estamos agora, né, Bruno, nesse mês de março, a Escola do Legislativo fez aí um trabalho, queria até dividir com o Dr. Flório. Eu sei que o Dr. Flório é também um entusiasta desse nosso outro projeto, né, Dr. Flório, que é o programa Você Sabe, que é um programa que traz aí em mais ou menos 1 minuto, num tempo bem curto, informações que são super importantes do ponto de vista de educação cidadã, do ponto de vista social, político, num tempo reduzido, numa linguagem bem acessível, bem prática, numa edição muito gostosa de assistir. E nós fizemos uma temporada agora especial sobre as lutas e conquistas das mulheres, que também é o tema do Jogo da Cidadania, que esse ano foi nacional, teve a participação aí, né, a participação ativa de mais de 300 participantes, 300 jogadores aí em todo o país. E aí, voltando para essa questão da mulher na sociedade e o nosso papel na sociedade, o nosso protagonismo, queria chamar o Dr. Florian e o Leandro para a gente discutir essa questão que, mesmo com a nossa lei do feminicídio, né, existindo, esse ano a lei do feminicídio completou 5 anos, mesmo assim o nosso país ainda é o 5º maior país em número de mortes, em número de violência contra as mulheres, pelo simples fato da mulher ser mulher. E a gente teve, né, Dr. Florian e Leandro, ou a gente tem a Lei Maria da Penha em miúdos, né? E a gente lendo esse livro é bacana porque ele é bem voltado para as crianças, e tem uma parte do livro que eu gosto muito porque mostra os personagens do livro falando sobre um caso, né, de violência que eles sabem que existe ali na realidade deles. Isso é importante porque as crianças no seu dia a dia, como o Bruno colocou tão bem, são problemas que são varridos para debaixo do tapete, né, Bruno? E a violência doméstica é um dos maiores problemas varridos para debaixo do tapete e que não acontece só nas famílias pobres, como muita gente erroneamente pensa, acontece em todas as famílias, né? E acontece em muitas famílias, melhor dizendo. E as crianças, muitas vezes, são até mais vítimas do que a própria mãe, que normalmente é a violentada, né? Porque a menina cresce com a consciência de que pode apanhar, de que é normal apanhar, e o menino, muitas vezes, cresce com a consciência de que pode bater. E no futuro vão ser, né, reprodutores dessa realidade, né, dessa violência. Então, eu queria que o Dr. Florian contasse para a gente como que é essa vivência, essa realidade aí da Lei Maria da Penha em miúdos. E depois chamar o Leandro para contar para a gente, para falar para a gente, Leandro, você aí que é bacharel em Direito, como que você vê essa questão da lei de feminicídio, né, vigorar no nosso país e nós ainda termos tantos casos. Emanuela, eu queria fazer uma referência à visita que o vereador Leandro fez agora em fevereiro aqui à Gráfica do Senado,
e ele me entregou, na ocasião, esse histórico da Escola do Legislativo da Câmara aí de Pouso Alegre. E é um fato interessante, porque aqui tem, desde a criação da Câmara Mirim até os dias atuais, da trajetória da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, que foi criada em 2008. E essa, quando ela fala aqui, referência em educação cidadã, eu quero reforçar uma outra ideia que a gente tem discutido e que tem levado adiante, que é de transformar Pouso Alegre na capital nacional da cidadania, porque tudo tem surgido aí em Pouso Alegre. Eu acho que é um assunto que a gente deve levar adiante logo essa pós-pandemia, desse projeto de lei aqui da Câmara dos Deputados se tornar realidade, né? Transformando Pouso Alegre na capital nacional da cidadania. Em referência à Lei Maria da Penha e a questão do feminicídio no Brasil, eu levo tudo isso para o campo da educação. Eu acho que nós só vamos ter uma sociedade justa, igualitária, em que a gente não assista diariamente, porque é diariamente a questão do feminicídio no Brasil, a gente vê diariamente estampado nas emissoras de televisão, nas manchetes de jornais, o crime do feminicídio ou a da violência doméstica. Eu acho que isso aí é uma solução que só será encontrada através da educação. A educação é que vai fazer com que as mulheres sejam respeitadas e que também a violência doméstica deixe de existir somente através da educação. Em relação à Lei da Maria da Penha em quadrinhos, que foi produzida aqui também pela Gráfica do Senado, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação igualzinho nós fizemos com a Constituição em miúdos. Fizemos também o lançamento da Lei Maria da Penha, um pré-lançamento, diria assim, num dos encontros da ABEL. Mas eu quero levar adiante, tão logo seja possível, a gente ter os nossos encontros presenciais, levar a Madu para discutir, o vereador Leandro, o vereador Bruno, os nossos encontros da ABEL, para que eles transmitam o que foi feito aí em Pouso Alegre em relação ao feminicídio e à Lei Maria da Penha, e a gente possa também levar para as demais escolas do Legislativo de conta de todo o Brasil. É por aí que eu vejo. Mas eu acho que a solução é pela educação. Não vejo outro caminho para nada no Brasil que não seja pela educação, Emanuela. Eu até disse ontem, numa reunião que nós tivemos aqui com a equipe da CEFOR e da ENAP, que a educação e a saúde caminham paralelamente. Uma depende da outra. A saúde depende da educação, a educação depende da saúde. Então, nós temos que avançar nesse campo. Educação, 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 para que a gente não tenha mais pandemia, esses quadros dramáticos que a gente assiste no Brasil de hoje. Com certeza, doutor Flora. E aí, Leandro, queria ver com você aí a sua opinião, você, né, que já teve aí, né, nos bancos da Universidade de Direito, que estuda essa área, e também, né, como legislador. A gente tem uma lei há 5 anos, a lei está em vigor, a lei vigora, né, e mesmo assim a gente vê que os casos são muito grandes. Exatamente, Manu. Essa lei ela alterou o Código Penal, né, e estabeleceu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Né? Mesmo a lei endurecendo, mesmo a lei sendo mais firme para aqueles que cometem esse crime, ainda assim o nosso país é o 5º no mundo com o maior número de feminicídio. Isso nos traz a reflexão. Endureceu a legislação, né, ela se tornou mais rígida, a pena foi agravada, mas, de fato, trouxe pouco resultado. Por quê? Porque não se investiu pesado na educação. Eu acredito que a legislação ela precisa, sim, ser rígida, endurecida, principalmente nos crimes de feminicídio, porém, nós temos o papel, enquanto poder público, de desenvolver políticas públicas voltadas à educação. Né? E
e a Lei Maria da Penha em miúdos é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro das escolas. Nós precisamos trabalhar a base, né? Nós precisamos fazer um trabalho intenso com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Mostrando a eles, lá no início, né, na sua formação, o quão grave é esse crime e o quanto o nosso país ele está atrasado em relação aos crimes de feminicídio. É lamentável, é horrível para nós, tendo uma legislação própria, né, ainda assim estarmos aí, o 5º país em crimes de feminicídio. Isso demonstra o tamanho do desafio que nós temos pela frente. E uma reflexão, o que de fato nós estamos fazendo para combater o crime de feminicídio no nosso país? O que nós, enquanto legisladores, estamos fazendo para que a gente consiga atingir a população, atingir os nossos jovens, conscientizá-los que esse não é o caminho? O que o poder público tem feito, além de leis? Infelizmente, nós temos um ordenamento jurídico muito inchado, nós temos leis de tudo quanto é tipo. Tem lei que manda prender, lei que manda soltar, e isso torna o nosso ordenamento jurídico um pouco confuso. E muitas das vezes me decepciona, né? Muitas brechas e muitos caminhos, né? E nós temos aí a missão de dar a nossa contribuição, ser reflexo na sociedade e temos a missão de fazer a nossa parte. A gráfica do Senado, o Senado tem dado a sua contribuição a esse lançamento, né, e a disponibilização da Lei Maria da Penha em miúdos, que a nossa querida servidora Madu Macedo escreveu. Ela pode ser uma ferramenta muito bem utilizada em toda a rede de ensino do nosso país. Eu acredito que nós vamos mudar esses números e se é que um dia a gente vai poder comemorar, se nós investirmos pesado nos nossos jovens e investir pesado na educação. Tudo passa pela educação cidadã, né? Por isso que eu falo, educação cidadã, além de ser prazeroso trabalhar essa bandeira, eu creio ser uma missão de todos, porque é a ferramenta principal de transformação do nosso país. Que a gente consiga, nós aqui em Pouso Alegre, os legisladores dos outros municípios, que a gente consiga aí no nosso país trabalhar em parceria com o Senado a conscientização dos nossos jovens e dar a eles as ferramentas necessárias para que eles possam nos ajudar a mudar esses números do nosso país. Leandro, olha só, acho que com essas palavras aí, que você, com essa reflexão que você finalizou, né, eu queria, infelizmente, a gente vai chegando aí para o fim do programa, como é bom a gente conversar com pessoas que têm realmente conteúdo e tem tanta coisa bacana para contar e para falar. A gente acaba não vendo o tempo passar, mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo está estourando, está chegando ao fim, e é com essa reflexão, Leandro, que você coloca, que eu gostaria de finalizar o nosso Telecidadania de hoje. Quero agradecer mais uma vez imensamente a disponibilidade dos nossos 4 participantes de hoje. Bruno Dias, presidente aqui da Câmara de Pouso Alegre, professor. Eu que agradeço, Manu. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Eu sei que a sua agenda é super corrida e muito obrigada mesmo por parar para conversar com a gente. Estou à disposição. Leandro, presidente da Escola do Legislativo, né? Leandro, que é bacharel em Direito, como eu já coloquei, tem um trabalho muito forte na educação cidadã. Muito obrigada pela brecha aí na sua agenda também. Na verdade, eu vou parar de falar de agenda, porque todo mundo aqui, todos os 4, são extremamente ocupados e foram super gentis em fazer essa pausa. Mas, Leandro, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada por todo o seu trabalho aí à frente da Escola do Legislativo com a gente também. Eu que agradeço, Manu. Agradeço o doutor Flório, o Aloysio, o Bruno. É sempre uma honra poder dividir um espaço com vocês e ter esse bate-papo de alto nível, esse bate-papo voltado à educação cidadã. Para mim é uma imensa honra fazer parte desse primeiro programa ao lado de pessoas tão especiais como vocês. Muito obrigado
e vamos continuar firmes, viu, doutor Flório? Pode contar com o nosso apoio aqui, e Aloísio, no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação cidadã. É o nosso compromisso e o nosso dever. Aloísio, muito obrigada aí pela sua participação. Fiquei feliz que você conseguiu voltar aqui com a gente para eu me despedir de você certinho. O Aloísio teve aí alguns probleminhas, coisas que a tecnologia nos proporciona, né? E acho que é bacana isso. Nesse momento aí tão digital que a gente está vivendo, é bacana também, porque a gente vê que por mais que a tecnologia avance, e isso é importante porque nos ajuda agora nesse momento, mas nada é igual a gente estar junto aqui conversando, né? Se a gente estivesse num outro momento, aqui nós 5 conversando na TV Câmara, tomando um cafezinho juntos e junto com os nossos telespectadores. Eu quero te agradecer muito e agradecer muito a sua contribuição no Senado, na gráfica do Senado, né? O trabalho que você e toda a equipe da gráfica desenvolvem é um trabalho muito importante para nós que estamos aqui na ponta, que somos as cidades, né? Os municípios. Então, muito obrigada e muito obrigada por todo o trabalho que você tem feito com a Escola do Legislativo. Olha, eu que agradeço a participação. Eu sou um entusiasta da educação cidadã, sou um admirador da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, da Câmara Municipal. Eu não meço esforços para levar à frente esse projeto idealizado pelo Flório e pela Madu, que hoje, como eu volto a dizer, eu considero a coleção em miúdos. É levar a legislação, os direitos e responsabilidades que o cidadão tem que ter com o seu país e com o seu igual, né? E estarei sempre à disposição para ajudar e colaborar com vocês. Muito obrigado, Manu. Uma boa tarde para o meu presidente, Bruno, meu amigo Leandrinho e meu grande amigo, quase um pai. Só não é pai porque é quase da minha idade, mas é o meu tutor, vamos dizer assim, Flório Maduro. Tá? Boa tarde. Obrigada, Aloísio. E, por fim, queria despedir de forma muito especial do Dr. Flório, né, que é o grande pai aí da Constituição em miúdos, junto com a Madu, né? Eu falo isso, às vezes a Madu fica meio brava, mas é verdade. Dr. Flório, pai da Constituição em miúdos, a Madu, a mãe da Constituição em miúdos. E, Dr. Flório, muito obrigada, viu, pela presença do senhor aqui com a gente. Muito mais do que isso, eu quero agradecer ao senhor por todo o carinho, por toda a dedicação que o senhor tem com os projetos da Escola do Legislativo, porque o senhor é realmente um grande entusiasta, o senhor e o Aloísio são grandes entusiastas assim, e embaixadores dos projetos da Escola do Legislativo, né? Espalhando aí esses projetos para todo o Brasil. E a intenção da Madu, que é a nossa diretora aqui da Escola do Legislativo, é que esses projetos sejam espalhados mesmo, como ela mesma diz, não é porque foi ela que pensou, que teve uma ideia aqui, outra ideia lá, que desenvolveu, que vai ficar só aqui. E eu tenho certeza que é isso que está no coração também do nosso presidente Bruno Dias, do presidente da Escola Leandro Moraes, é que esses projetos não sejam de Pouso Alegre, esses projetos sejam do Brasil, sejam do cidadão brasileiro. Obrigada pela participação do senhor. Oi, Manuela, eu que agradeço e quero parabenizar você pelo programa Telecidadania, muito bem conduzido, da forma tão simpática e com muita propriedade que você está à frente aí desse programa da TV Câmara de Pouso Alegre. Quero cumprimentar mais uma vez o presidente Bruno Dias, vereador Leandro Moraes, presidente da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Uma alegria reencontrá-los novamente e ter conversado novamente com meu amigo Aloísio, que a gente não tem se visto presencialmente, muita saudade, e é uma pessoa, como você viu aí, com um coração enorme, com a capacidade de trabalho incrível, né? Enfim, quero deixar o meu abraço para a Madu, para a Mônica, para toda a equipe da escola, pelos companheiros aí da TV Câmara, pela capacidade que eles têm de realizar programas que têm levado aos cidadãos de Pouso Alegre o que a Câmara Municipal de Pouso Alegre realiza. E quero dizer, particularmente, Emanuela, que eu quero voltar o mais breve possível a Pouso Alegre, porque Pouso Alegre é uma fonte de inspiração para mim, é uma forma que me incentiva a continuar nesse trabalho de educação para a cidadania em todo o Brasil. Muito obrigado, parabéns e que Deus abençoe todos vocês. Uma boa tarde.
Doutor Florian, boa tarde. Muito obrigada aí pelas palavras. E agora despedir, né, do nosso quinto participante aí, que é o nosso público aqui da TV Câmara, quem está ligado nas nossas redes sociais. Muito obrigada, você que ficou ligadinho aí com a gente no Telecidadania. E já te convidar para o próximo programa. A gente, a cada semana, vai discutir assuntos que são sempre voltados para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o crescimento da educação cidadã em todo o Brasil, cada semana com um tema diferente dentro da educação cidadã. Eu te aguardo aqui no Telecidadania, no próximo programa. Tchau, tchau.